A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Segunda edição, compilado e editado por James L. Snyder. Tradução, Lucia Makami, São Paulo, Editora Vida, 2021. Hoje iremos entrar na parte 4 do livro, As Bênçãos da Vida Crucificada. Capítulo 13. A beleza das contradições. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Uma leitura casual das Escrituras poderia levar alguém a concluir que há contradições na Bíblia. Os inimigos da Bíblia se extenuam para trazer à tona todas essas aparentes contradições. Talvez, de todas as, entre aspas, contradições na Bíblia, nenhum outro autor do Novo Testamento tenha sido acusado de se contradizer com maior frequência que o apóstolo Paulo. Considere, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:10. Abre aspas. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O que poderia ser mais contraditório? Paulo diz que, quando é fraco, então é forte. Isso é, obviamente, uma grande contradição. Como você pode ser forte quando é fraco? E como pode usar o verbo regozijar-se, entre aspas, na mesma sentença afirmativa que, entre aspas, fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e angústias? Fecha aspas. Nenhum homem com a mente sadia associaria essas coisas entre si. O ponto é exatamente este. Paulo não está com, abre aspas, mente sadia, fecha aspas. Está de fato operando e ministrando pela mente de Cristo. O que faz sentido para a mente humana não faz sentido para a mente espiritual, e o que faz sentido para a mente espiritual parece contraditório para a mente do homem natural ou mesmo do homem carnal. Duas escolas contraditórias de pensamento. Elementos contraditórios podem ser encontrados mesmo entre os cristãos de hoje. Dentro da estrutura da cristandade, há duas escolas contraditórias de pensamento. Não me refiro ao calvinismo e ao arminianismo, nem ao liberalismo e ao fundamentalismo. Estou falando sobre o motivo pelo qual pensamos que Jesus veio ao mundo. Jesus veio para nos ajudar. Uma escola de pensamento sustenta que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para nos ajudar, ou seja, para tirar-nos dos conflitos e das situações difíceis em que entramos durante a vida. A ideia é que estamos bem, exceto por alguns obstáculos e desvios aqui e ali, que certamente o Senhor pode endireitar. O homem é basicamente bom, a não ser por alguns pequenos enganos ocasionais. Esse pensamento também sustenta que o propósito do cristianismo é fazer-nos pessoas melhores. Sendo cristãos, podemos ser mais populares e bem-sucedidos no mundo. Não importa qual seja o seu negócio, o cristianismo e os ensinos de Jesus podem tornar você bem-sucedido. Por exemplo, se você é cantor de uma casa noturna nas sarjetas do mundo, Deus o ajudará a ser o melhor cantor da noite que você poderia ser. Se você está no comando de um negócio escuso, ora, o Senhor o ajudará a ter sucesso e popularidade também aí. Essa mentalidade pega todas as coisas supostamente boas nas Escrituras e as reclama para nós. Deus simplesmente quer tornar-nos bons ou boas. Sentimentos de baixa autoestima podem ser rapidamente erradicados quando cremos que em Jesus podemos ser o melhor possível. Não importa qual seja o nosso problema, Cristo pode fazê-lo desaparecer. O cristianismo, de acordo com essa escola de pensamento, é um tipo de edição de luxo da vida e ajuda a resolver os problemas importantíssimos de autoestima que possamos ter. Ele nos ajuda a nos sentirmos melhor a respeito de nós mesmos, o que é considerado o objetivo máximo de toda religião. Esse cristianismo do, entre aspas, sentir-se melhor, promoveu toda uma nova indústria de autoajuda religiosa. Tudo que um autor precisa para ter um livro campeão de vendas hoje em dia
é a alegação de que o que você diz ajudará as pessoas a se sentirem melhor a respeito de si mesmas. O cristianismo é simplesmente um vasto séquito de pessoas que acreditam que os ensinamentos de Jesus nas Escrituras podem ajudar a autoimagem delas, inflar seu ego e fazê-las felizes e alegres. Visite qualquer livraria e você verá prateleiras de livros escritos para encorajar esse tipo de mentalidade. Para os que acreditam que Jesus veio só para ajudá-los, e isso é o que faz doer o meu coração. Jesus morreu na cruz e sofreu tão intensa dor e agonia apenas para que cristãos medianos possam sentir-se bem consigo mesmos. Hoje, ministérios inteiros são devotados a esse tipo de coisa, que se transformou num entretenimento cristão, entre aspas. Em vez de pregar sermões que abre aspas, despertem com essas lembranças a sua mente sincera, feche aspas, 2 Pedro 3:1. Agora precisamos entreter a congregação com as mais recentes formas de entretenimento de que dispomos. A igreja evangélica de hoje está repleta de todo tipo de brinquedos e diversões, projetores, bandas, luzes, barulho, tudo para captar a atenção dos pobres cristãos imaturos e subdesenvolvidos. Se a fala é superficial, se faz alguém rir, é aceita de braços abertos na igreja hoje. Se alguma igreja local resolve deixar de lado todos esses instrumentos de prazer e se concentra na pregação, no ensino da Bíblia, as multidões com certeza encontrarão outra igreja que cai em sua graça. O discipulado cedeu o lugar para a construção da autoestima. O importante não é tanto o que você sabe, mas a sua aparência e o que você sente que é importante. Essa forma de cristianismo não tem raízes na verdade bíblica, mas na relatividade cultural, no exagero do materialismo. Mas ai da igreja que não é relevante para a cultura ao redor. Para ser justo, a tentação é grande demais para alguns pastores, e eles sucumbem ao impulso da carne. Desde que o entretenimento seja, entre aspas, limpo, não deve haver problema. Em minha mente, porém, substituir o culto intenso a Deus por um entretenimento carnal é perder completamente de vista o que significa ser cristão. Não é preciso dizer que esse tipo de pensamento acerca do cristianismo satisfaz a carne. Desde que a carne seja respeitável, é aceita na igreja dos dias de hoje. Se atrai uma multidão, não deve haver problema. Se as pessoas querem, por que não dar? Afinal, o raciocínio é que qualquer coisa que as faça entrar na igreja é boa, desde que possamos compartilhar Jesus com elas. Mas pergunto, que Jesus estariam compartilhando com essa multidão que deseja satisfação para a carne? Preciso destacar aqui que o eu, entre aspas, tem feito muitas coisas boas nesse mundo. Tem construído hospitais e orfanatos, tem alimentado famintos e vestido pobres. O eu anda ocupado realizando muitas boas obras, mas o problema dessas boas obras é que o eu requer a glória por todas essas coisas. Agora, se esse eu é altamente religioso, está disposto a dar 99% da glória para Deus, mas quer reter pelo menos 1% da glória, de modo que as pessoas saibam como o eu é um fiel servo do Senhor, isso vai contra o ensino bíblico de que Deus deseja toda a glória. Ele não quer dividir nenhuma porcentagem de sua glória com homem algum. Jesus veio para dar um fim ao eu. A outra escola de pensamento entre cristãos é que Jesus Cristo veio para dar um fim ao eu. Não para educá-lo ou poli-lo, mas para acabar com ele. Não para cultivá-lo, dar-lhe amor por Bach, Platão e Da Vinci, mas para dar um fim ao eu. Essa posição pronuncia uma sentença de morte sobre todas as coisas relacionadas ao eu ou ego. O apóstolo Paulo estabeleceu o padrão quando disse, abre aspas, não sou eu, mas Cristo. Fecha aspas, Gálatas 2:20. O eu precisa ser inteiramente eliminado para Cristo ser mantido na devida posição na nossa vida. Devo avisar que qualquer igreja que se especializar nesse ministério pagará um preço alto. As multidões não acorrem a tal ministério porque buscam algo para satisfazer a carne.
Elas querem algo superficial para distraí-las, acarinhá-las e fazê-las sentir-se bem consigo mesmas. Contudo, não penso que isso seja necessariamente negativo. Os que chegam a essas igrejas possuem um apetite insaciável por Jesus e desejam, acima de tudo, ver Cristo glorificado na própria vida. A glória de Deus sempre vem sacrificando o eu. Prefiro ter uma congregação de 25 pessoas que procuram honrar Deus 100% e lhe dão toda a glória, a ter uma congregação de 2.500 sobrecarregados pela maldição do entretenimento, entre aspas, onde Deus terá de lutar por uma porcentagem mínima da glória. Ter Deus escondido nas sombras da igreja é não ter Deus nessa igreja. Muitas pessoas subestimam o poder que o ego tem para distrair e enganar, e, em última análise, seu poder para comprometer o cristianismo bíblico sólido. Toda a ênfase da teologia do Novo Testamento é que os antigos valores ligados ao eu são falsos, que a sabedoria do ego é questionável e que sua bondade simplesmente não existe. O velho eu precisa partir a todo custo. Na velha vida do eu, não há nada que possa ser redimido. Não importa quanto o velho eu é purificado, ainda contém um centro irremediável de corrupção. O novo homem está em Cristo. E a partir daí precisamos reconhecer que estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. A questão que se apresenta é: como lidamos com o velho eu? Se isso tudo, o que as Escrituras dizem que ele é, o que fazer com ele? Aqui chegamos a outra aparente contradição das Escrituras. Gálatas 2:20, o versículo-chave para a vida crucificada, é o testemunho de Paulo. Um lindo tipo de teologia pessoal lançado numa epístola que não é tão bela. Os Gálatas ficaram conhecidos pelo seu desvio. Em Gálatas 2, o apóstolo colocou um pequeno diamante que, pelo que entendo, está no centro da epístola toda. Abre aspas. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Observe que esse pequeno versículo contém algumas contradições. Paulo começa o versículo com, abre aspas, fui crucificado. Fecha aspas. À primeira vista, isso parece uma contradição. Sabemos que ninguém que foi crucificado viverá para falar a respeito. Assim, ou Paulo não foi crucificado e pode falar disso, ou ele foi crucificado e, nesse caso, não pode falar a esse respeito. Ninguém jamais disse, abre aspas, doutor, chame o agente funerário porque eu morri. Fecha aspas. Se a pessoa não morreu e estava com a mente lúcida, não teria dito que morreu. E se morreu, não seria capaz de dizer nada ao médico. Mas eis Paulo dizendo que foi crucificado, e isso em si é uma contradição. Entre aspas, vivo, posso aceitar tudo que por alguma maravilha um homem possa dizer, entre aspas, fui crucificado, como se estivesse no mundo por vir, falando para este mundo. Mas então Paulo se contradiz dizendo, abre aspas, vivo, fecha aspas. Se ele tinha sido crucificado, como então poderia viver? Paulo contradiz também isso ao dizer, não sou eu, entre aspas. Então, indo além, diz, abre aspas, a vida que agora vivo no corpo, eu que fui crucificado, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fecha aspas. Quantas contradições. Destaquei deliberadamente as contradições nesse versículo, não porque creia que há contradições básicas, mas porque não se pode passar por cima desse versículo como se faz com tanta frequência, com a oração do Senhor ou o Salmo 23. Ou o versículo significa alguma coisa ou não. Se significa alguma coisa, quero saber o que significa. Se não significa nada, devo descobrir isso e ignorá-lo daqui em diante. Acredito que ele significa alguma coisa. E não só acredito que significa alguma coisa, como também acredito que pode ser praticado, trabalhado e vivido nesse presente mundo, na vida de cada um de nós. O velho eu precisa ser absolutamente crucificado. É sobre isso que Paulo está falando em Gálatas 2:20. Ninguém pode morrer parcialmente. Ou a pessoa está morta ou está viva.
É bem parecido como beber um copo de água envenenada. O copo não precisa estar 100% cheio de veneno para matá-lo. Mesmo que só 1% do líquido no copo seja veneno, fará efeito. Aliás, a minha opinião é de que, se apenas 1% do líquido é veneno, o copo é mais perigoso porque o veneno é menos óbvio. Um copo com 100% de veneno vai matar você na hora. Um copo com 1% de veneno certamente vai matar, mas sua morte será mais lenta e mais sofrida. Na nossa experiência cristã, se ainda há um fragmento muito pequeno do velho eu, o perigo é grande. Esse pedacinho destruirá tão certamente quanto se o eu inteiro fosse veneno. É sobre isso que Paulo está falando. O velho eu deve sair inteiramente e o novo eu precisa entrar inteiramente. O eu do ego antigo está crucificado. Estamos mortos, mas vivemos como se nunca tivéssemos vivido. Não é a nossa vida, mas a vida do nosso bendito Redentor que permeia cada essência do nosso ser. Por meio dessa crucificação do eu, a vida de Cristo pode ser praticada, trabalhada e vivida neste mundo presente, na vida dos cristãos. Abre aspas. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fecha aspas. É a frase mais importante em Gálatas 2:20. É Cristo em mim que faz toda a diferença no mundo. E até o velho eu ser suprimido, a vida de Cristo não pode chegar. Entretanto, muitos cristãos apegam-se desesperadamente ao velho eu. Têm tanto medo de perder alguma coisa que se esquecem do que Jesus ensinou. Abre aspas. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Fecha aspas. Mateus 16:25. Até nos dispormos a perder, jamais encontraremos o que Deus tem para nós. Que grande cristianismo nós, evangélicos, temos hoje em dia. Os liberais nos criticam. Quanto a mim, não os culpo. Eles têm direito. Não tem nada melhor para fazer. Que bando de pessoas sem valor nós, evangélicos. Tornamo-nos com a ousadia de nos levantar por nós mesmos e pregar para uma audiência inteligente que a essência, o propósito final e a causa de Cristo é nos salvar do inferno. Como podemos ser tão estúpidos e ainda afirmar sermos seguidores de Cristo? O propósito de Deus não é nos salvar do inferno. O propósito de Deus é salvar-nos para nos tornarmos como Cristo e nos tornarmos como Deus. Deus não terminará a sua obra em nós até o dia em que virmos a sua face, quando o seu nome estiver em nossa fronte, e seremos como ele, porque o veremos como ele é. Como é barato! Como parece o cristianismo de balcão da esquina, o que diz, abre aspas, eu tinha uma dívida, Jesus veio e pagou, fecha aspas. Certamente ele fez isso, mas por que a ênfase? Abre aspas, eu estava indo para o inferno e Jesus me deteve e me salvou, fecha aspas. Certo, ele fez isso, mas não é o que devemos destacar. O que precisamos destacar é que Deus nos salvou para nos tornarmos como seu filho. Seu propósito é nos capturar na nossa corrida selvagem para o inferno, fazer-nos dar meia volta, porque ele nos conhece, trazer julgamento sobre o velho eu e depois criar um novo eu dentro de nós, que é Jesus Cristo. A beleza do Senhor. O versículo mais bonito na Bíblia encontra-se em Salmos 90:17. Abre aspas. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Fecha aspas. Almeida corrigida e revisada fiel. Quão maravilhosa é a formosura do Senhor nosso Deus? O contraste pronunciado com a beleza do Senhor nosso Deus é a minha feiura, a feiura do eu. O autor anônimo de A Teologia Germânica disse, abre aspas, nada queima no inferno, exceto a vontade própria. Isso seria o, entre aspas, meu, o mim, o eu e o me, que são o combustível do inferno. Vou repetir isso, irmãs. O contraste pronunciado com a beleza do Senhor, nosso Deus, é a minha feiura, a feiura do eu. O autor anônimo de Teologia Germânica disse, abre aspas, nada queima no inferno, exceto a vontade própria, fecha aspas. Isso seria o, abre aspas, meu, o mim, o eu e o me, que são o combustível para o inferno. Na grande negociação divina,
Deus se oferece para trocar o nosso velho eu, que nos trouxe tantos problemas, por um novo eu que é Cristo. O apóstolo Paulo diz, abre aspas, a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fecha aspas. A chegada a esse ponto justifica a jornada. A dor associada ao sacrifício do velho eu nada é comparada à alegria de experimentar aquela inspiração que desce do alto e penetra cada aspecto da nossa vida. No mundo natural, a vida crucificada pode parecer repleta de contradições, porque a velha natureza, a vida do eu, é completamente incompatível com Deus e contrária à sua natureza. No entanto, quando crucificamos o eu, Deus nos dá sua formosura, sua alegria, seu Filho. Não eu, mas Cristo. Francis E. Bolton, 1926. Não eu, mas Cristo, seja honrado, amado, exaltado. Não eu, mas Cristo, seja visto, conhecido, ouvido. Não eu, mas Cristo, em cada olhar e ação. Não eu, mas Cristo, em cada pensamento e palavra. Ah, ser salvo de mim mesmo, Senhor querido. Ah, estar perdido em Ti. Ah, que já não seja eu, mas Cristo que vive em mim. Não eu, mas Cristo, para com brandura aliviar a dor. Não eu, mas Cristo, para secar a lágrima que rola. Não eu, mas Cristo, para levantar o peso que cansa. Não eu, mas Cristo, para afastar todo temor. Cristo, só Cristo, nenhuma palavra vã. Cristo, só Cristo, nenhum som enérgico desnecessário. Cristo, só Cristo, nenhuma conduta importante para meu ego. Cristo, só Cristo, nenhum eu a deixar algum rastro. Não eu, mas Cristo, suprindo-me cada necessidade. Não eu, mas Cristo, para ser minha força e saúde. Não eu, mas Cristo, para o corpo, alma e espírito. Cristo, só Cristo, aqui na eternidade. Cristo, só Cristo, logo encherá a minha visão. Glória excelente logo, pleno logo verei. Cristo, só Cristo, cada desejo meu cumprido. Cristo, só Cristo, para meu tudo, em tudo ser. Acabamos aqui, irmãs, o capítulo 13.